Estamos chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Os destaques desta sexta-feira. Depois de quase 3 décadas de negociações, os países da União Europeia aprovam o acordo comercial com o Mercosul. Assunto para o nosso editor de internacional, Fabrício Naes, que aqui nos estúdios com todas as informações. Ontem a gente já falava que nesse horário saberíamos o resultado e o que falta agora. Não está 100% batido o martelo, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Ainda não está 100%, mas está chegando nisso. Agora falta a viagem de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao Paraguai, viagem programada para o próximo dia 17 de janeiro, e a assinatura também, a aprovação do Parlamento Europeu, dos eurodeputados, que devem também aprovar esse projeto. Lá ainda não é certeza absoluta que passe, mas tudo indica que será sim aprovado. Isso vai encerrar 26 anos de negociações. As negociações para esse acordo entre União Europeia e Mercosul começaram ainda no século passado, 1999, e deram um passo muito importante nesta sexta-feira, apesar do voto contrário da França, da Irlanda, da Hungria e também da Polônia. 4 países que já haviam se manifestado contra. Ontem a gente teve a confirmação da França, mas que fez isso principalmente porque sabia que seria voto vencido, e a pressão interna dos agricultores contra o governo de Emmanuel Macron fez o país se posicionar dessa forma. O que acontece? Além da aprovação nos parlamentos, a gente ainda aguarda, depois disso tudo, a aprovação nos congressos nacionais de cada um dos países aqui na América do Sul, nos países do Mercosul. Uma mera formalidade. Lá na Europa, alguns trechos podem acabar sendo diferenciados de um país para o outro, mas, em geral, tudo indica para a ratificação total desse acordo entre União Europeia e Mercosul. O que vai mudar a partir do momento em que esse acordo entrar em vigor? É isso que a gente vai acompanhar aqui no nosso telão a partir de agora. Alguns produtos ficarão bem mais baratos do que a gente já está acostumado. E isso também inclui produtos que o Mercosul exporta para a União Europeia. Por exemplo, o açúcar, a cachaça, o etanol, o arroz, a carne bovina, carne de aves também, o milho. Todos esses produtos vão ter uma cota para entrar no território da União Europeia com tarifa reduzida, ou, no caso, também tarifa zero, a maior parte desses produtos aqui. A partir do momento em que bate a cota de exportação, aí as tarifas voltam a ser cobradas. E no sentido contrário, vamos dar uma olhadinha também, União Europeia mandando produtos para cá. O que deve ficar mais barato? Malte, uísque e azeite vão ter isenção tarifária. Leite em pó, queijo, poder comer queijo francês mais barato vai ser muito bom. Fórmula láctea infantil, também com cotas anuais de importação. Vinho e espumante também terão, essas cotas também terão regras especiais. Os produtores rurais europeus tinham muitas dúvidas em relação a esse acordo. Por quê? Porque eles acreditam que a concorrência do Mercosul é uma concorrência desleal. E aí a União Europeia colocou ali algumas salvaguardas nesse texto para agradar um pouquinho os produtores locais. Por exemplo, se um produto chegar no mercado europeu com um valor 5% abaixo do produto europeu, ou seja, um queijo brasileiro chega 5% abaixo no valor de um queijo europeu, aí vai ter uma investigação feita pela União Europeia para garantir que não esteja esse produto brasileiro, esse produto do Mercosul, tendo muita vantagem contra o europeu. O mesmo vale também para caso um produto aqui do mercado sul-americano passar a ter um aumento de 5% no volume de exportações, melhor dizendo, para o mercado europeu. Tudo isso para garantir que os agricultores possam ficar um pouco mais tranquilos, que eles não vão perder mercado dentro da Europa. Agora, esse acordo, Thiago, ele não é apenas uma questão de agronegócio. Ele tem aqui 2
dois pontos muito importantes, principalmente para a União Europeia em relação ao Mercosul. Primeiro de tudo, a gente está falando da criação da maior zona de livre comércio do mundo. 700 milhões de pessoas vivem no Mercosul e na União Europeia, aproximadamente. Permite que os europeus tenham uma diversificação comercial. Em tempos onde os Estados Unidos aumentam as tarifas contra grande parte do mundo, fazem um acordo considerado ruim para os europeus, é importante para eles que eles tenham um mercado de mais fácil acesso, que é esse mercado sul-americano. Segundo, os europeus acreditam que eles vão ter algum tipo de vantagem na hora de negociar com o Mercosul produtos considerados essenciais, principalmente minerais. As tais das terras raras, por exemplo, poderiam estar nesse pacote, conseguir um acesso privilegiado, uma conversa mais fácil com os países daqui, pensando em outros aspectos, em outras mercadorias, outros negócios que podem ser feitos daqui para frente entre União Europeia e Mercosul. Ainda mais porque são blocos que podem crescer no futuro, tanto o Mercosul com a entrada de mais países, quanto também a União Europeia. Bom, todo o panorama nessa expectativa agora de que esse acordo seja realmente selado no próximo dia 17. E o Fabrício Naits que ainda volta aqui ao Jornal Jovem Pan. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Até já, Fabrício. Daqui a pouquinho, até mais. Bom, é claro que o governo comemorou, mas antes disso a gente chama os nossos comentaristas entrando aqui nos estúdios. Denise Campos de Toledo, Nelson Kobayashi e no nosso telão, Dora Kramer. Eu vou começar pela nossa economista aqui. Denise, você que lá naquele início de discussões sobre o acordo Mercosul-União Europeia, você acreditava que ia demorar tanto tempo assim? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Kobayashi, Dora, boa noite a você que nos acompanha. Não, Tiago, a gente imaginava que pudesse ser um processo muito mais rápido, embora o próprio Mercosul tenha demorado muito também para chegar a um acordo, e até hoje a gente vê algumas resistências, algumas medidas isoladas, e vamos ver o processo agora de implementação de fato desse acordo com a União Europeia, que tem um potencial muito favorável, especialmente para o Brasil, não apenas em relação à balança comercial, porque nós temos uma competitividade muito grande do agro brasileiro, mas isso pode se estender a outros setores, até a indústria, que em princípio pode enfrentar uma concorrência maior de produtos vindos da Europa, que chegariam aqui com tarifas menores, está apostando muito na possibilidade de um estímulo aos investimentos, com essa abertura maior de mercado, para que se ganhe competitividade. Nós tivemos a Fiesp comemorando essa perspectiva de acordo, e pode haver repercussões também em termos de investimentos, de modo geral, no país, em termos de crescimento econômico. Há projeções bastante favoráveis, por exemplo, do IPEA, mas estimativas de longo prazo. O resultado não vai ser tão rápido assim. O IPEA trabalha com um prazo, por exemplo, de 17 anos, um crescimento adicional do PIB da ordem de 0,46%, que parece pouco, mas não é pouco quando se calcula mesmo o tamanho do PIB. Então é isso, é aguardar agora toda a implementação de fato, se não haverá resistências. O acordo não foi o melhor que se poderia ter com a implementação dessas salvaguardas, mas foi uma forma de se derrubar resistências na Europa. Mesmo assim, alguns países ainda resistiram, como é o caso da França. Agora, o acordo vem num momento bastante delicado para o comércio global, em que Trump tenta estabelecer novas relações. O tarifaço quebrou aquela ordem que se tinha da globalização, toda aquela normalidade aparente que se tinha em relação à globalização foi quebrada por ele na medida em que ele não respeitou acordos, esvaziou a OMC desde o mandato anterior. Então, a Organização Mundial do Comércio não pode fazer nada contra essas iniciativas de Trump, e é importante a formação desses blocos econômicos que conseguem expandir os negócios independentemente da força dos Estados Unidos, e como o Fabrício até ressaltou, tem essa importância. É um bloco, um acordo superior ao da União Europeia com o Japão, da União Europeia com o Canadá e dos Estados Unidos com o Canadá e México, relação que anda meio abalada pela questão do tarifaço e até com as ameaças de Trump de invadir o México por conta do controle dos narcotraficantes. Então, é uma expectativa muito boa, né? Dora Kramer, apesar das resistências na Europa, será que o tarifaço de Donald Trump deu um empurrãozinho nesse acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Senão estaria se arrastando até agora, sem previsão. Boa noite, bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago, Denise, Kobayashi, boa noite a todos. Olha, o que parece, as análises que as pessoas enfronhadas aí desse assunto, chamados de especialistas, fazem é que, sem dúvida, a conturbação do Trump no cenário internacional realmente impulsionou, ajudou a destravar, é o que se diz, ajudou
a destravar o acordo, num movimento assim de defesa desses dois blocos, né? É muitíssimo importante. Vamos ver agora na implementação, fico curiosa de saber como, na implementação, quais as dificuldades que haverá na implementação, primeiro, em função dessa conturbação provocada pelo Trump, em função da posição contrária de 4 países, sendo mais importante a França. Será que isso vai ter algum tipo de repercussão na implementação? Porque na hora do vamos ver é que é importante, porque em termos de expectativa, a gente tem 26 anos de expectativa em torno desse acordo. Foi um vai e vem tremendo. Várias vezes ele esteve na bica de ser assinado, sendo a última agora, para desconforto do presidente Lula. A última foi em dezembro, quando o presidente Lula queria ter o privilégio de ver o acordo assinado, enquanto o Brasil ocupava a presidência rotativa do Mercosul. Esse prazo venceu no dia 7 de dezembro, e aí, como a gente vê, por muito pouco, por pouco mais de um mês, o presidente Lula perdeu a oportunidade de incluir no cardápio, porque ele certamente faria isso, de feitos do governo dele, um acordo que estava sendo negociado há 26 anos, mas ele faria isso certamente estaria presente na assinatura do acordo, e nessa assinatura agora do Paraguai, que se prevê para segunda-feira, ele não estará presente. Pelo menos até agora, essa é a posição do governo brasileiro. Vai ser a assinatura, a representação vai ser a nível ministerial. Nelson Kobayashi, boa noite, bem-vindo. E a Denise fala que vai demorar muito tempo, talvez, ainda para se sentir os efeitos disso, assim que o acordo efetivamente for assinado e o martelo for batido, mas quem sabe ganhos internos aqui nós possamos ter com questões inflacionárias e até o mercado, incentivando o mercado aqui internamente. Boa noite. Muito boa noite, Thiago, Denise, Dora, todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E, de fato, ainda há um caminho a ser percorrido. Estamos quase na reta final aí dessa jornada em busca do acordo do Mercosul com a União Europeia. É preciso que lá haja ratificação pelo Parlamento Europeu, depois aqui no Mercosul também, depois uma assinatura conjunta entre os dois blocos e depois, Thiago, ainda a necessidade de uma reafirmação em cada um dos seus parlamentos internos, dos países, né? Ou seja, no Congresso Nacional aqui no Brasil, haverá necessidade de que esse acordo seja recepcionado para ter força de lei. E aí é que vai estar valendo. Quais são os primeiros impactos positivos? A gente já sabe que, principalmente no agronegócio, haverá um grande ganho. A indústria vai sofrer inicialmente, concorrendo com os produtos europeus, mas ao longo do tempo, com troca de tecnologia, acesso a insumos europeus, tende também a melhorar. E no final das contas, o brasileiro vai ser um grande premiado aí, porque vai ter acesso a mais produtos e mais produtos de maior qualidade e com acesso mais barato. Uma das preocupações que eu vejo alguns falando é em relação a, inicialmente, uma inflação nos alimentos, quando tiver mais mercados abertos para o produto brasileiro e, teoricamente, isso pode gerar uma falta aqui, aliás, uma grande procura por menos produtos, isso pode gerar uma inflação nos alimentos, mas que seria compensada de outra maneira e a médio prazo se equalizaria.